Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações agora e sempre. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou pedir licença para ler um trechinho daquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, nós hoje vamos refletir um pouco sobre o amor. Quando ouvimos essas bem-aventuranças, pensamos muitas vezes que Jesus cultuava o sofrimento. E não. Jesus, ele se compadecia do sofrimento alheio. Jesus, naquela época, o que ele mais via era o sofrimento e a injustiça. Eram muitos companheiros, muito povo que passava por necessidades. Na época de Jesus, as pessoas passavam fome, mas eram muitas pessoas. Na rua, o que mais existia eram os famintos. O que mais existia eram os pobres. O que mais existia eram os injustiçados. Então, companheiros, Jesus, quando ele proferiu o Sermão do Monte, e lá quando ele fala as bem-aventuranças, ele quer dar o consolo a todo aquele povo. Ele quer estimular a todos que, apesar do choro, da fome, da injustiça, há um Deus que cuida de todos nós. Então vejam que hoje as palavras de Jesus ecoam nos nossos ouvidos e nos consola, porque há mais de 2000 anos, depois de 2000 anos, nós ainda sofremos, nós ainda somos injustiçados. Da mesma maneira, temos Deus, temos Jesus, que cuidam de nós e nos consolam. Jesus nos disse que o reino de Deus não é desse mundo. Então, não adianta buscar o consolo e a justiça nas coisas materiais do mundo. Então vejam que, como já disse, nós, 2000 anos depois das palavras de Jesus que foram proferidas lá no Sermão do Monte, nós ainda somos injustiçados. Nós ainda sofremos e muito por toda a injustiça, nós sofremos por tantas e tantas dificuldades que acontecem nesse nosso mundo. Então Jesus, ele disse, em uma das suas falas, que o reino de Deus não é deste mundo. Então, se nós ficarmos aí esperando, buscando o consolo nas coisas materiais desse mundo, nós não encontraremos. Mas nós podemos encontrar, sim, o consolo nas palavras de Jesus. Podemos encontrar, sim, o consolo nos exemplos de Jesus. E é por isso que aqui estamos, falando do Evangelho de Jesus, dos exemplos que ele nos deixou,
nos mostrando que é possível nós sermos consolados e que é possível nós trilharmos pela justiça neste mundo aqui, né, material. Mas o reino de Deus não é aqui, não é neste mundo. Então nós podemos sim, podemos sermos caridosos, podemos ser alegres, podemos ser benevolentes, podemos ser generosos uns para com os outros. Isso nos mostra, nos mostra que não é aqui, não é o reino não é neste mundo, e sim no outro. Mas nós estaremos galgando, sim, galgando para a melhora de muitos, para a melhora do outro. Então, a doutrina de Jesus, a doutrina de amor que Jesus exemplificou, ela estará viva desde que pratiquemos o amor. Então, se formos generosos, se formos gentis, se formos e tivermos um olhar caridoso, um gesto caridoso para com o outro, nós estaremos praticando a doutrina de amor de Jesus. Então, muitos de nós cultuamos o sofrimento, porque achamos que o nosso sofrimento é o maior, que a nossa dor é a maior. Então vejam que nós cultuamos o sofrimento em várias ocasiões. E, pensando dessa maneira, não saímos da dor. Não saímos do sofrimento. Quantas vezes percebemos que, por conta de uma dor, conseguimos visualizar algo tão belo dentro de nós? Malala é uma criança, era uma criança, porque hoje ela já é uma moça, mas ela era uma criança que gostava de estudar. Uma jovem paquistanesa que passou por um sofrimento, uma dor intensa, para mostrar ao mundo que não devemos desistir nem desviar dos ideais do bem. Então, Malala, ela, uma menina paquistanesa que só queria estudar. Então, ela levou um tiro na cabeça e, dessa maneira, ela mostrou a outras meninas paquistanesas que há esperança. Porque Malala, ela foi cuidada e ela passou por um tratamento na Inglaterra e lá ela vive até hoje. Hoje, uma jovem de mais de 24 anos, uma jovem que hoje ela legisla pela causa de que todas as mulheres, que todas as crianças, que todas as meninas devem estudar lá no seu país, lá no Paquistão. Então vejam, imaginem se a Malala ficasse achando que o seu sofrimento era tão grande e que não poderia fazer nada. Se Malala, por ser proibida, por ser menina, ser proibida de estudar, ela ficasse ali cultuando o seu sofrimento. Então, uma jovem que na época tinha 15 anos de idade, ela mostrou ao mundo que não devemos desistir no primeiro obstáculo. E o obstáculo dela era muito grande, tanto que quase que ela pagou com a própria vida. Então vejam que por conta
de uma dor infinita. Essa menina hoje é uma das pessoas mais jovens que recebeu o Prêmio Nobel. Então, assim, se nós, se não ficamos envoltos em nossos sofrimentos, e se nós, e assim nós acreditarmos que é possível fazer algo melhor, ter a coragem de transformar nosso sofrimento em ação no bem. Então, precisamos começar a transformar o nosso sofrimento. Precisamos deixar sair do isolamento. Precisamos ter a certeza que temos um Pai que cuida de nós. Precisamos ter a certeza de que nós podemos sair do nosso sofrimento pela ação no bem. Então, imagine, há algum tempo, ou há muito tempo, um reizinho, né, chamado Julião, ele estava dentro do seu... Ele era um menino que brincava, que vivia pelo seu reino, e vivia brincando, e estava sempre feliz, né? Era um jovenzinho, né, que vivia ali dentro do seu reino, feliz, alegre. Mas, de repente, ele caiu numa tristeza, ele caiu numa doença, que era assim, o dia que não era a cabeça que doía, a dor era na perna, se não era na perna, era nos braços, e os seus pais ficaram desesperados. E foram assim, dessa maneira, chamando todos os médicos, né, do mundo, né, fora do reino, para cuidar deste reizinho. E ninguém conseguia achar, né, o que esse menininho tinha, o que esse jovenzinho tinha. Então, o que acontece? Aparece no reino um senhor, já velhinho, e fala com o rei. Chega para o rei e diz: olha, me dê o seu filho por algum tempo, que eu cuidarei dele e o trarei de volta, né, são. O rei já tinha recebido vários e vários cientistas, vários médicos, e ninguém tinha conseguido resolver o problema do reizinho. Então, ele entregou o menino para esse senhor, e esse senhor saiu com o menino pelo reino. Ele foi para o campo, onde ele tinha uma casinha ali muito pequena, e ali ele cuidou do menino. O menino chegou e estava lá, deitado, lá todo desesperançado, todo cheio de dor. O Senhor disse a ele: levante-se, e agora, neste momento, nós vamos tirar as ervas daninhas que estão em volta do tomateiro. E o menino falou: não posso, estou doente. E o Senhor, com muita paciência e com muito carinho, conseguiu convencer o reizinho a ir com ele retirar as ervas daninhas. Mas pelo horário do almoço, ele olha para o Senhor e diz: estou com fome. E eles foram para casa e ali tomaram uma refeição muito substanciosa. E então voltaram ali para o trabalho. Quando chegou no final do dia, o menino tomou um banho, tomou uma sopa e ali ficou envolto dos seus livros estudando. E assim foi por vários e vários dias. Cada dia o menino tinha um a fazer. Um dia o menino tinha que levantar uma parede, no outro dia ele tinha que plantar, no outro dia ele tinha que colher, e assim foi por 4 meses. O menino ficou robusto,
ficou todo rosado, e nesse momento o Senhor o levou de volta aos seus pais. Seus pais ficaram admirados e quiseram pagar aquele senhor pela benfeitoria que ele fez pelo seu filho. E ele disse: não, muito obrigada, eu não quero nada. A única coisa que eu te peço é que o Senhor leve para os seus outros filhos e para os seus súditos, que eles trabalhem, e que assim, dessa maneira, eles possam sempre ter algo para fazer durante a vida, para que assim a ociosidade não impere. E o Senhor notará que não haverá mais nenhum súdito e nenhum dos seus filhos, né, com tristezas e adoecidos. E assim foi, e ele foi-se embora, e nunca mais viram esse Senhor. Então vejam que o Senhor, ele levou o menino e transformou a dor, transformou o sofrimento deste menino através de quê? De ação no bem. O menino, o que ele fazia? Ele retirava as ervas daninhas do tomateiro, ele aprendia, ele foi aprendendo várias coisas e percebeu que o trabalho conseguia enaltecê-lo, conseguia deixá-lo cada vez mais feliz. Então vejam que a mãe do Cazuza, por exemplo, ela viu seu filho único morrer de AIDS. E ela transformou o sofrimento da perda do filho em ação no bem. Ela criou uma fundação onde cuida de crianças com AIDS. Ela se viu mãe de centenas de filhos. Então, se ao invés de nos isolarmos no nosso sofrimento, passarmos a transformar esse sofrimento em ação no bem, conseguiremos ser mais justos, mais alegres, mais solidários uns com os outros. Nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, onde muitas famílias perderam seus entes queridos e estão envoltos em dor e tristeza, essa pode ser a oportunidade de reavivar a nossa fé, de pedir a Deus, a Jesus, que nos oriente e nos auxilie a transformar essa dor em ação no bem, que transformará a vida do outro e a nossa vida. Necessitamos orar, necessitamos conversar com Deus e pedir auxílio para enxergarmos além do nosso sofrimento. Pedir que nós enxerguemos maneira de nos auxiliar, olhando o outro com outros olhos. Então vejam que essa é a nossa grande oportunidade. Em todas essas dificuldades que passamos, cada um, né, com uma dor e um sofrimento. Muitas vezes pela perda de um ente querido, muitas vezes por estar sozinho, isolado dentro de uma casa, dentro de um lar. E dessa maneira, são os momentos de nós nos silenciarmos e nós entrarmos em contato com Deus, em contato com Jesus, pedindo a orientação. E se nós pedirmos a orientação e esperarmos, a orientação virá. E nós conseguiremos, sim, transformar a dor, transformar o sofrimento em ação no bem. Então, a nossa dor deve ser amenizada
se aliviarmos a dor do outro. A nossa dor pode ser amenizada, desde que aliviemos a dor do outro. É hora de sermos jardineiros do nosso jardim, mas também auxiliar o outro que ainda não sabe como plantar uma flor. Então, a nossa felicidade pode vir quando a primeira flor do jardim que auxiliamos o outro a plantar florescer. E nesse momento, olharemos para o nosso jardim, e ele estará repleto de flores. E é dessa maneira que conseguiremos entender e resgatar a alegria de auxiliar o outro. O adubo é o amor de Deus por cada um de nós. Somos bem-aventurados. E que a paz do nosso Mestre Jesus continue reinando em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.